Bom dia, bom dia então a todos os nossos convidados, bom dia aos nossos ouvintes que estão nessa manhã conosco para mais um webinário mantido aqui, patrocinado pelo nosso Comitê Estadual do Fórum de Saúde, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça, uma instância de diálogo e de pensamento, né, sobre as questões que envolvem a judicialização da saúde no nosso país. Então, eu quero aqui agradecer o convite da doutora Silméria Alves de Queiroga Vita, que é a nossa coordenadora do fórum, aqui em João Pessoa, na Paraíba, para nós tratarmos hoje de um tema de altíssima relevância neste momento, na conjuntura atual do Sistema Único de Saúde. Eu digo um tema novo, porque nós estamos diante de uma política pública recém-estruturada, mas é um tema que já vem sendo objeto de tratamento dentro do SUS pela, pela, pela doutrina, especialmente por aquelas pessoas que têm boa vontade em conhecer e trabalhar com questões que envolvem a humanização do atendimento no nosso sistema de saúde, não só público, mas privado também. Isso aqui vai ficar claro ao longo das nossas falas que esse tema não interessa somente ao setor público, mas também ao setor privado, embora hoje o nosso foco seja justamente o atendimento do Sistema Único de Saúde. Então, eu não vou me alongar muito, já vou aqui convidar a nossa palestrante do dia, a pessoa que vem trazer a sua vivência, antes de tudo, nesse tema, com bastante propriedade. Eu penso que, antes de tudo, essa proposta aqui dos webinários que nós estamos trazendo é essa, nós trazemos a vivência dos atores que atuam, que tratam dessas questões da saúde no sistema de justiça. Então, eu vou convidar a doutora Patrícia Ferreira para abrir aqui nosso evento com a sua exposição, apenas mencionando que ela é pós-graduada em Direito Sanitário, é mediadora de conflitos privados e tem uma formação específica em cuidados paliativos adultos e pediátricos. Inclusive, é fundadora de uma instituição que se propõe, uma instituição da sociedade civil, que se propõe a trazer uma contribuição exatamente nessa área dos cuidados paliativos, uma nova política humanizadora para o sistema de saúde. Então, eu vou passar a palavra à doutora Patrícia, dizendo que a nossa equipe aqui vai ficar atenta para registrar manifestações, perguntas que eventualmente sejam feitas ao longo da apresentação, para que nós possamos, ao final, respondê-las dentro do possível. Então, doutora Patrícia, bom dia. Doutora Patrícia Ferreira, seja bem-vinda e a palavra é sua. Bem, doutor Guilherme, primeiro eu queria dizer da minha alegria em estar aqui nesse momento, dar um dia muito especial a todos os presentes, falar que esse tema nos é muito rico, né? Não só para mim, mas para o senhor. Então, trazer essa abordagem hoje para todos que nos escutam é de grande alegria. Nós vamos logo começar, porque nós temos muita coisa para conversar, tanto eu quanto o senhor e, é claro, os convidados. Você pode soltar a apresentação, Rodrigo, por favor? Bem, gente, o tema que vamos tratar hoje é justamente os cuidados paliativos, uma nova política humanizada para o SUS. Passar. Pode passar, Rodrigo. Antes da gente falar qualquer coisa, a gente precisa. Não, pode voltar. Antes da gente dar início, a gente precisa entender de onde vem a palavra paliativo, né? Paliativo, o paliar. Ele vem de palio, uma palavra de origem latina, né? Que traz justamente, que significa justamente manto, proteção, cuidado. E foi a partir dessa palavra trazida que surgiram os cuidados paliativos. Pode passar? Eu vou trazer rapidamente uma breve história do que seriam os cuidados paliativos. Os cuidados paliativos, eles surgem no século XVII, mas muitos remontam antes mesmo, né, de Cristo, quando as pessoas já traziam os cuidados paliativos não como temos hoje,
mas no sentido do cuidar daquelas pessoas que estavam enfermas, mas não no sentido da saúde, do cuidado de saúde, mas do amor, do cuidado propriamente dito, do aconchego. Mas no século XVII, surge as hospedarias, que também ainda não era voltada para a saúde, como entendemos, mas elas abrigavam os pobres, os órfãos, os doentes que ali precisavam de acolhidas. Muitos deles, às vezes, não tinham quem cuidasse. Já no século XIX, passa a ter as características de hospital, que aí, no caso, entram as irmãs de caridade irlandesas, né? Elas trouxeram essa questão dos cuidados paliativos, mas nesse formato ainda da caridade. Agora, em 1947, a gente começa a ver o surgimento do nosso hospice, né? Aí o hospice, ele surge através de uma mulher, de uma visionária, eu diria isso, a Dame Cicely Saunders, pode passar. Ela foi uma mulher incrível, né? Que ela começou a tratar dos cuidados paliativos lá atrás. Ela foi inicialmente enfermeira. Ela começou na enfermaria, cuidando de seus pacientes. Só que ela teve um problema de saúde na coluna e não pôde mais cuidar dos seus pacientes como ela desejava. Foi quando um colega dela disse: mude de profissão, e ela se tornou assistente social. No decorrer de seu trabalho, ela visualizava que, por mais que ela quisesse fazer cuidados paliativos, ela não tinha ouvido. Por quê? O profissional de saúde, na grande maioria dos médicos, eles não davam ouvido. Por quê? Ela era uma assistente social e ela era uma enfermeira. E ela não podia, exercer o cuidado como ela desejava. Aí, que cuidado é esse? Eu vou trazer mais na frente para vocês entenderem por que eu trago essa fala dela dizer que ela sempre precisava ser um pouco mais. Até que ela decidiu fazer medicina. Então, essa mulher incrível, ela era médica, enfermeira e assistente social. Então, durante seu caminhar, enquanto ela cuidava das pessoas, ela conheceu o David Tasman e a partir daí, ela passou a visitá-lo. Era um paciente de 40 anos com um câncer inoperável. A partir daí, ela começou os seus cuidados desse paciente. E esse paciente e ela começaram a ter uma grande amizade. E no decorrer de seu tratamento, ele sempre dizia, né? Eu serei uma janela na sua casa. E a Cecily, ela utilizou como isso, né? Usou o meio de, no futuro, ela tentar alguma coisa. Quando o David faleceu, ele deixou os seus recursos para que a Cecily criasse um ambiente onde ela pudesse exercer esse cuidado tão humanizado, cercado de conforto, que trouxesse que trouxesse bem-estar e controle de sintomas. E aí nasceu o St. Christopher Hospice, um hospice que se encontra em Londres, né? Ele foi fundada em 1967 e ela tornou-se a diretora desse hospice. A Cecily, ela faleceu em 14 de julho de 2005, justamente cercada de muito amor e cuidado, através dos cuidados paliativos. Pode passar. Eis aqui, né, o nosso St. Christopher Hospice, que inspirou tantos outros hospices pelo mundo. A partir desse daí, outras pessoas começaram um grande trabalho, tentando trazer para a sociedade conforto e qualidade de vida. Pode passar. Eis a parte que nos cabe com tanta importância. A Organização Mundial de Saúde publicou sua primeira definição de cuidados paliativos em 1990. E o que é esses cuidados paliativos? É uma abordagem que promove qualidade de vida de pacientes e seus familiares que enfrentam doenças que ameaçam a continuidade da vida, através de prevenção e alívio de sofrimento. Requer identificação precoce, avaliação e tratamento de dor e outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual. Até então,
Vocês viram antes que lá no início a gente tinha os cuidados paliativos mais voltado mais para a questão do cuidado da caridade, não voltado para a questão da saúde. Aqui, através da Organização Mundial de Saúde, a gente já traz que os cuidados paliativos, ele tem que ser precoce, então ele deve começar quando? Desde o diagnóstico que ele alivia sofrimento físico, emocional, social, familiar e espiritual. Ou seja, o ser humano é um ser holístico, ele precisa ser cuidado em tudo. O tão importante em tudo isso desse cuidado é que ele não é um cuidado tão somente para a vida e vida, mas para uma vida inteira. Pode passar? Aqui a gente vai trazer, como eu já falei anteriormente, os cuidados são holísticos, ativos, ofertados às pessoas de todas as idades, que encontram-se em intenso sofrimento relacionados à sua saúde, proveniente de doença crônica ou ameaçadora da vida, especialmente aquelas que estão no final de vida. A gente traz essa fala por quê? Antigamente, muitos compreendiam que os cuidados paliativos eram tão somente para fim de vida. E ele chegava, de fato, no final do tratamento. Infelizmente, ele vinha atrelado a uma frase que me traz muito desconforto. Não tem mais nada para fazer, então vai para os cuidados paliativos. E vocês vão ver no decorrer da apresentação que, mesmo no final de vida, nós temos muita coisa para fazer. E qual é o objetivo desses cuidados? É melhorar a qualidade de vida de seus pacientes e seus familiares. Vocês conhecem algum outro cuidado que foca também na família? Eu acho que é difícil, né? A gente ter um outro cuidado que pensa no bem-estar daquela pessoa que está ausente, com ausência de alguma doença. Quase sempre o pensamento está voltado, sim, para aquele paciente que tem uma enfermidade e precisa de cuidados. Um outro ponto muito importante quando a gente traz que os cuidados paliativos é para uma doença crônica e ou ameaçadora da vida. Antigamente, o pessoal trazia os cuidados paliativos sempre para o paciente com doença oncológica. Mas a gente sabe que cuidados paliativos ele é voltado para paciente que tem demências, doenças crônicas e doenças raras, doenças cardiológicas que justamente que ameaçam a própria diabetes. Ou seja, nós temos uma gama muito grande de pacientes necessitando desse cuidado. Pode passar. Como foi que iniciou, ou melhor, quando foi que iniciou os cuidados paliativos em nosso país? Início da década de 83, com o Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Eu trago essa pequena parte histórica para situar a gente onde foi que começaram os primeiros hospitais, os primeiros serviços de cuidados paliativos. Em 83, a gente teve o Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Em 89, o Hospital a unidade 4 do INCA, que é um hospital de grande referência. E em 2000, aí teve um crescimento bem mais significativo. A nossa saúde, o primeiro curso foi oferecido em 1994 na Unifesp e foi cunhado pelo professor Marco Júlio de Assis Figueiredo. Então, aqui a gente já passa a ter educação em cuidados paliativos. Em 2002, o Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, que é uma enfermaria de cuidados paliativos, que eu tive o prazer de visitar, em 2004, a Hospedaria de Cuidados Paliativos do Hospital do Servidor Municipal. Essa hospedaria, gente, ela tem apenas 10 leitos. Ela está localizada em São Paulo. Como acabei de falar, ela é do servidor municipal. Eu tive o prazer de conhecer também, justamente para entender e ver em loco como é esse cuidado, como é formada essa equipe. Em 2005, nós temos a fundação da Academia Nacional de Cuidados Paliativos. No conceito, eu já trago que cuidados paliativos
não é para fim de vida, ele deve ser desde o início, ou seja, o mais precoce possível, preferencialmente no diagnóstico. Ele é para pacientes em fim de vida, pacientes com doenças crônicas, com doenças ameaçadoras da vida. E algo extremamente importante. Os cuidados paliativos ele é prestado por uma equipe multidisciplinar, composta por médico, fisioterapeuta, assistente social, nutricionista, dentista, técnicos, dentre outros. Ou seja, como precisamos cuidar de um ser de maneira holística, essa equipe tem que estar junto. Por quê? Essa equipe, ela vai ver cada esfera de sofrimento desse paciente. O paciente está com dor. Dependendo da dor, uma dor biológica, vai vir o seu médico para fazer todo o controle, para ver qual é a medicação mais apropriada. Mas, fora isso, ele precisa também, às vezes, do seu fisioterapeuta, a alimentação, né? Cuidar da dor emocional. Nós trazemos também o capelão. O capelão é aquela figura que vai cuidar da dor espiritual. Por que que a gente traz o capelão? Porque aqui, essa é uma fala que a gente trabalha, principalmente muito aqui no Instituto Paliativo, de que aqui nós tratamos do que é sagrado de cada paciente e cada familiar. Então, o que é sagrado para o paciente? Aqui nós não falamos da religião, mas do espírito, do que é espiritual, do que é sagrado, sempre trazendo que o paciente, ele deve ser visto no todo e ele é o centro do cuidado. Focamos no paciente e não na doença, né? Por quê? Porque cuidados paliativos ele trabalha com uma equipe multidisciplinar atrelada, se for desde o diagnóstico, com a equipe do cuidado, que eu chamo de equipe curativa. Patrícia, mas por que você está trazendo essa fala? Imagine vocês, às vezes um paciente, que normalmente é o que se reconhece, o paciente é diagnosticado com câncer. Ele começa com o seu tratamento curativo e os cuidados paliativos estão ali do ladinho. Ele fez uma quimioterapia que lhe trouxe dor. Chama a equipe, porque ela tem uma expertise, um especialista para fazer o controle dessa dor. No decorrer do seu tratamento, pode ser que essa enfermidade ela estagne e ele não precise parar. Pode ser que haja uma progressão da doença. E nessa progressão da doença, a equipe de cuidados paliativos ela vai entrar um pouco mais. No caso de não haver uma redução ou que não haja um protocolo mais curativo, à medida que os cuidados paliativos avançam, a equipe de cuidado, que é o de controle de doença, ele vai recuando, podendo sim ficar tão somente os cuidados paliativos. Mas para vocês verem, os cuidados paliativos, eles ficam até o fim. E não quer dizer que não tem mais nada para fazer, que é uma fala que a gente escuta muito. Ah, o paciente foi para cuidados paliativos. Não temos mais nada para fazer. Ah, temos sim. Nós temos muita coisa para fazer até o último respiro. Pode passar. Aqui a gente traz um pouquinho dos princípios ainda, promover o alívio da dor e sintomas desagradáveis, afirmar a vida e considerar a morte um processo normal da vida. Isso é extremamente importante. A gente acha que só quem morre é quem está doente, mas nenhum de nós, eu acredito, que encontrou ainda a fórmula da juventude. Então, acredito sim que todos nós vamos morrer um dia. E não precisamos estar doente para entender que a morte faz parte da vida. Os cuidados paliativos, ele não acelera nem adia a morte. Ele sempre vai integrar os aspectos psicológicos e espirituais do cuidado do paciente. Ele oferece sistema de suporte que possibilite o paciente viver tão ativamente quanto possível. A gente tem que trabalhar justamente que o paciente, ele continue no seu tratamento, mas que ele viva. Pode passar. Ele oferece sistema de suporte para a família.
E, gente, o importante aqui, esse sistema de suporte dos cuidados paliativos não é até o falecimento do paciente, não. É o cuidar do luto dessa família que fica. Por quê? Porque ela adoeceu. É por isso que os cuidados paliativos, ele não cuida só do paciente, ele cuida da família. A abordagem, lembrando, é sempre multidisciplinar, incluindo, como eu já falei, o acompanhamento do luto. Ele melhora a qualidade de vida e influencia positivamente no curso da doença. Os cuidados paliativos, ele traz sobrevida para o paciente. Deve ser iniciado, reitero, precocemente. Pode passar. Aqui é importante sempre trazer, porque as pessoas confundem muito eutanásia, distanásia e ortotanásia. A eutanásia, acredito que muitos de vocês são do jurídico, mas temos outras pessoas, né? A eutanásia consiste num procedimento que provoque a morte, ou seja, ele encurta a vida e é terminantemente proibida por lei, né? Então, a eutanásia, então, cuidados paliativos não é eutanásia. Já a ortotanásia significa a morte correta, ou seja, a morte pelo seu processo natural, sem realizar medidas fúteis que visam adiar a morte de uma pessoa cuja doença de base avança mesmo recebendo o tratamento. Isso é o que nós chamamos de cuidados paliativos. E por que é tão importante a gente ter esse conceito da ortanásia, a morte correta? Porque em alguns casos, eu acho que o doutor Guilherme ele vai trazer muito isso na discussão dele, ocorre a distanase, que é a busca de manter a vida a qualquer custo. Aí entra os procedimentos desnecessários. Por quê? Porque a gente sabe que aquele paciente ele não vai ter condições, inclusive, de reverter o processo de morte, que pode ser até ativo. Eu já ouvi muitos exemplos de pacientes que, por exemplo, tá num processo bem evolutivo da doença, ele acaba sendo entubado de maneira desnecessária e poucas horas depois, ou no dia seguinte, ele falece. Ou seja, foi tentado a todo custo que essa vida continuasse, né? Então, aconteceu aqui o que a gente chama da distanásia. Mas os cuidados paliativos é a ortotanásia. Significa uma morte correta, no tempo certo, levando em consideração o conforto e a qualidade de vida desse paciente e de sua família. Enquanto a gente pensa, se acredita que, mas ele vai morrer. Sim, todos nós vamos morrer. Agora a gente precisa pensar se a gente quer morrer de maneira confortável ou não. Gente, vocês sabiam que o Brasil é o terceiro pior país para se morrer? Vocês dizem, como assim? A gente só está atrás de dois outros países, que é o Paraguai e o Líbano. Ou seja, nós precisamos caminhar de forma melhor. Por quê? Nós somos um país que estamos envelhecendo. Quem envelhece precisa de cuidados paliativos, porque os cuidados paliativos são o quê? Qualidade de vida e conforto. Conforto sempre lembrando em alívio do sofrimento, de controle de sintomas. Pode passar. Vou trazer rapidamente, pontuar, só para situar vocês na legislação do SUS, as que eu pontuei assim como mais importante, que foi uma das primeiras que surgiu, foi a resolução número 41 de 2018. Ela dispõe sobre os cuidados paliativos no âmbito do SUS, né? Ele deve ser ofertado em qualquer ponto da rede de atenção à saúde. Mas eu trouxe ela sem tecer muitos comentários, porque ela trazia tão somente as diretrizes dos cuidados paliativos. Mas nessa legislação a gente não tinha algo que eu acho que é extremamente importante. Nós não tínhamos recursos, gente, para que a gente pudesse fazer com que os cuidados paliativos fossem implantados. Pode passar. Tem ainda o projeto de lei 88,
883 de 2020, ele regulamenta a prática dos cuidados paliativos nos serviços de saúde no território nacional. Aí ele disciplinava os direitos do paciente em fase terminal de vida aos cuidados paliativos, adequado a uma morte digna e sem dor. Essa legislação também não nos trouxe muita coisa para que a gente pudesse caminhar. Pode passar. Aqui foi como tudo começou e que chegou a nossa tão sonhada política de cuidados paliativos. Isso aqui foi um movimento social pela implantação dos cuidados paliativos. Ela deu início em fevereiro do ano passado. Quem iniciou ela foi uma médica chamada doutora Julieta Flip. Ela começou esse movimento em Pelotas e jogou nas redes sociais. E o que ela dizia? Gente, precisamos de cuidados paliativos. Nós somos o terceiro pior país para morrer. Nossos pacientes estão em sofrimento. Quem quer se juntar a nós e criar a sua frente e trazer os cuidados paliativos? Mas vocês vão dizer, mas como é que vocês vão conseguir implantar uma política? Eu não sei se, eu acho que alguns de vocês já conhecem, doutor Guilherme conhece muito bem. Nós temos as conferências de saúde que acontecem de 4 em 4 anos. E o ano passado foi foi o ano das conferências. E são nas conferências de saúde que a sociedade, de uma forma geral, desde os usuários, gestores e profissionais de saúde, eles devem ir para as conferências de saúde para dizer o que está funcionando na nossa saúde, especialmente ao SUS, o que está faltando e o que a gente quer que seja implementado. Foi a partir daí que nós nos reunimos e botamos a nossa camisa laranja, né, com o nome Frente Paliativista do Brasil, e passamos a participar de cada conferência. Aqui na Paraíba foi criada a Palo Paraíba, né, que foi um movimento que juntou muitos profissionais de saúde e nós participamos aqui como instituto de 6 conferências municipais em 6 municípios diferentes. E o que era que a gente levava para essa conferência? A gente levava a proposta de implantação de cuidados paliativos no SUS com financiamento. E ainda mais, nós queríamos que esse cuidado ele começasse na base, tá? Na atenção primária, que é onde começa, que é a porta de entrada do SUS. E aí, nessa foto, vocês vão ver que nós temos aqui as conferências municipais, com as pessoas participando. Aqui é Santa Rita, essa daqui é uma conferência livre, gente. Vocês acreditam que o movimento foi capaz de criar uma conferência livre nacional com mais de 5.000 inscritos? Isso prova o quanto a sociedade queria cuidados paliativos. Aqui foi mostrado o quanto nós estávamos em sofrimento e precisávamos mudar esse quadro. Nós daqui na Paraíba, nós conseguimos participar das 6 conferências municipais, fomos para a conferência estadual e chegamos aqui. Essa daqui é a 17ª Conferência Nacional de Saúde. Foi daqui foi em uma outra conferência que nasceu o SUS e foi nesta conferência que nasceu a Política Nacional dos Cuidados Paliativos. Pode passar. Olha aqui, naquele dia, no dia da 17ª conferência, aqui está a proposta. Sai a resolução número 719 de agosto de 2023. Implementar a Política Nacional de Cuidados Paliativos com garantia de financiamento, integrada à rede de atenção à saúde e com componente do cuidado na atenção básica à saúde, da estratégia de saúde da família. Imaginem vocês a vitória da nossa sociedade. Nós conseguimos. Aqui, então, nascia de direitos cuidados paliativos. Pode passar. Mas ali, a gente ainda era uma resolução. E a gente precisava que ela fosse implantada. De fato, nasce nossa política. Como bem disse o doutor Guilherme, nós estamos falando de uma política extremamente novinha. Hoje são 30 de julho.
Ela nasceu no dia 7 de maio de 2024. Esperamos muito por essa política. Antes de começarmos, eu e o doutor Guilherme estávamos falando sobre pontos que nós fomos encontrando na política, né? De alguns pontos que a gente acreditava que estava faltando algo mais. Mas essa política, ela nasceu, imaginem vocês, ela foi publicada em 13 de dezembro, né? E foi finalizada e trazida de fato de direito 7 de maio. Ou seja, é muito nova. Ela é um bebezinho que precisa ainda ser trabalhada. Então, em 7 de maio foi instituída a Política Nacional de Cuidados Paliativos no âmbito do Sistema Único de Saúde. Foi ela que alterou a portaria de consolidação número 2, que é de 2017. Pode passar. Quais os objetivos dessa política? Eu trouxe esses objetivos para que vocês pudessem entender o que foi que veio de tão importante para a gente. Primeiro, ela vai integrar os cuidados paliativos à RAIS, a rede de atenção à saúde. Ou seja, com ênfase sempre na atenção primária, que eu falei ainda há pouco, a atenção primária é a nossa porta de entrada. Segundo, ela vai promover a qualidade de vida das pessoas em cuidados paliativos por meio de atenção à saúde segura e humanizada. Ela vai ampliar a disponibilidade de medicamentos que promovam o controle seguro dos sintomas das pessoas em cuidados paliativos. Esse ponto é extremamente primordial, gente. Alguns desses pacientes, eles têm dores absurdas e muitas das vezes eles não têm acesso aos opioides. E algo que eu trago sempre muito importante. As pessoas, elas desconhecem o poder do opioide e sempre os veem de maneira preconceituosa, sabe? Achando que, trazendo sempre a fala de que, você não pode usar morfina, que morfina mata. Não, morfina traz qualidade de vida. Morfina, ela tira dor. Eu estou falando apenas um dos opioides, tá, gente? Foi apenas uma fala que eu trago, porque eu já ouvi muitas pessoas trazendo, e isso faz com que pessoas morram em grande sofrimento. Estimular a formação, a educação continuada, a valorização do provimento da força de trabalho em cuidados paliativos no SUS. Por que essa valorização a gente acha tão importante? Antes da gente ter essa política, a gente já tinha algumas ações paliativas. Poucos são os serviços de cuidados paliativos, como vocês viram lá atrás. Quando eu trouxe aquela relação dos hospitais, dos primeiros serviços de cuidados paliativos, eu esqueci de contar para vocês que boa parte dos serviços de cuidados paliativos hoje, eles ainda se encontram no Sudeste e no SUS. Sendo ainda mais precisa, na Avenida Paulista, em São Paulo. Hoje, sim, nós estamos nascendo em alguns outros estados. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, a Bahia, ela vai ela vai abrir o primeiro hospice estadual da Bahia, com 80 leitos. Gente, já pensaram que presente o estado da Bahia está recebendo, sabe, a população da Bahia? Uma outra coisa importante que eu estava trazendo da questão da educação e a valorização dos profissionais. Os profissionais que atuavam em cuidados paliativos, eles atuavam de maneira voluntária. Eles levavam o seu conhecimento e o seu amor através do voluntariado, sem receber nada em troca. O médico era geriatra, mas ele estava vendo que tinha um paciente que precisava de cuidados paliativos. Ele lá parava aquilo ali e ia cuidar desse paciente. Algo muito importante, ele ficou mais abaixo, que é extremamente importante. A política traz que vamos trabalhar, levar a educação para a sociedade de uma forma geral. Não é só para o paciente em cuidados paliativos, não é só para a sua família. Por que é que a gente traz isso? Porque desde o início, as pessoas traziam que cuidados paliativos era para fim de vida, que cuidados paliativos era um abandono terapêutico, que cuidados paliativos não tem mais nada para fazer. E a partir de hoje,
vocês costumam ver, né? Vocês estão vendo que cuidados paliativos é para trazer conforto e qualidade para o fim de vida. Depois eu gostaria de saber de cada um de vocês se um dia vocês encontrassem alguém que estivesse uma doença crônica ou que ameaçasse a vida, se vocês indicariam os cuidados paliativos. Se puderem, deixem no chat. Eu quero saber quem quer deixar cuidados paliativos para alguém, porque nós vamos envelhecer, reitero. E eu quero muito, gente, ter cuidados paliativos. Eu quero muito ser cuidada por essa equipe multidisciplinar. Pode passar. Obrigada, gente. Mas como eu não poderia falar de cuidados paliativos sem trazer uma trajetória, né? Eu precisava trazer uma trajetória. Lembra que eu falei para vocês que cuidados paliativos não é para todas as idades? É. Cuidados paliativos é para a criança, é para o recém-nascido, é para o jovem, é para o adulto, é para o idoso. As pessoas sempre sofrem de criança não deveria sofrer. Fato, concordo plenamente com vocês. Criança não deveria adoecer. Idosos também não. Melhor nenhum de nós, mas acontece. E eu queria trazer para vocês a história desta menina. O nome dela é Isis Maria. Ela foi diagnosticada aos 10 anos com um câncer raro, chamado neuroblastoma, estágio 4, metastático alto risco. No dia que ela recebeu o diagnóstico, o meu mundo caiu. Ela é a minha filha, a Isis é a minha filha, e foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Por quê? No dia que ela recebeu o diagnóstico, ela já teve que começar as tão famigeradas quimioterapias. Quimioterapias que trazem muito sofrimento, que trazem controle de doença também. Veio um monte de sintomas para ela, mas que vieram para a família também. E essa trajetória, ela precisava ser trazida para que vocês conhecessem. Essa foto que vocês estão vendo foi no dia que ela recebeu a notícia. Pode passar. No dia que recebemos a notícia, o que foi que chegou para a gente? Medo, desesperança, a falta de informação. Começamos a viver um luto antecipatório. Houve uma mudança de vida. O sofrimento trazido pela doença e o tratamento. Medo todos nós temos. Primeiro, medo do desconhecido. Dentro dos cuidados paliativos, a gente sempre busca levar a informação para o paciente e para a família. Por quê? Porque a informação, ela traz paz. Essa frase não é minha. Essa frase é da Isis. Quando ela foi diagnosticada, foi passado para ela todas as informações. E ela recebeu as informações no dia do diagnóstico. Inicialmente, ela recebeu as informações de uma maneira muito técnica. Isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar. Eu acho que vocês verificaram durante toda a minha apresentação. Eu nem trouxe linguagem jurídica, nem trouxe linguagem técnica da medicina, principalmente porque eu não sou, de fato, da saúde. Eu sou formada em cuidados paliativos, mas minha graduação é no direito. Mas por que que a gente trabalha desse jeito? Porque se entende que ele precisa ter as informações de maneira clara. A Isis, ela recebeu as informações de maneira técnica. E diante de tudo isso, a única fala que ela esboçou depois que ela recebeu a informação, que foi que ela tinha um câncer, que ela tinha que ser operada, que ela tinha que tomar quimioterapia, que ela tinha que fazer um transplante, que ela tinha que ir para São Paulo, que ela tinha que deixar a escola. Olha, gente, quantas restrições foram trazidas para ela. E que cabelo caía, que ela iria vomitar. Muitas informações. A única palavra que ela trouxe foi, a única frase que ela me trouxe naquele dia foi: cabelo cresce. E nada mais. Mas o que era aquilo que ela estava sentindo? Ela tinha entrado em choque, ela tinha 10 anos, mas ela recebeu as informações. Assim que ela começou o tratamento, a gente levou ela para a psicóloga. E que sorte foi a nossa, porque a psicóloga trouxe para ela e para mim o que seriam os cuidados paliativos.
né? Esse cuidado humanizado que traria conforto e qualidade de vida para ela. Eu já queria esse cuidado a qualquer custo, mas o que é que acontece? Lá atrás, em 2019, eu não consegui pessoas para que fizessem esse cuidado da Isis. A Isis também não tinha tratamento oncológico aqui em João Pessoa, porque ela foi submetida a alguns tratamentos que aqui ainda não tem, eu desconheço, inclusive. À época, ela teve que fazer um transplante autólogo. Que transplante é esse? Ela foi a própria doadora dela. Ela mesma doou suas medulas, a medula, as células foram retiradas, congeladas e devolvidas. Mas aqui, quando ela recebeu as informações, ela recebeu também um guia que falava sobre o que era o tratamento de um câncer para crianças, que é realizada por uma ONG que se chama Beabá. E a partir daí ela começou a entender, e a gente começou a empoderar a ela sobre o tratamento. A gente começou a trazer de maneira clara que tipo de tratamento ela seria submetida, como seria cada tratamento, quais eram os efeitos colaterais que poderiam advir, e a partir daí nós a empoderamos. E é assim que a gente trabalha com o paciente em cuidados paliativos, colocando ele no centro do cuidado, ouvindo esse paciente. Hoje, eu como paciente, porque eu fui paciente da mesma forma que a Isis. A Isis recebia o cuidado, né, o cuidado médico no sentido de medicações, do tratamento, mas eu adoeci junto com ela. Minha família adoeceu com a Isis. Todos nós tínhamos sintomas. A Isis dizia que eu sofria de filofobia. Eu sentia no coração a dor que ela sentia no corpinho. Mas, enfim, as mudanças foram vindo, mas a partir daí chegaram os cuidados paliativos para eles. Ela estava no segundo ciclo de quimioterapia. Então, eu passei a estudar os cuidados paliativos e a buscar profissionais que atuassem junto com a Isis, para que ela tivesse qualidade de vida. Pode passar. Eis aqui o tratamento modificador da doença. 87 quimioterapias, uma cirurgia, um MBG terapêutico, um transplante autólogo, radioterapia, vacina dendrítica, 840 comprimidos de Roacutan. Fora outros tantos medicamentos, várias internações durante 2 anos. Imaginem vocês o que é cumprir uma trajetória dessa sem ter cuidados paliativos. Foi aí que a gente viu a importância dos cuidados paliativos na vida de um paciente. Os cuidados paliativos chegaram bem no início do tratamento. Ela tinha dor causada pela químio, tinha os cuidados paliativos que controlavam essa dor. Houve alguns problemas nesse caminhar. Encontrei alguns profissionais que, em outros hospitais, que era diverso, que não tinham cuidados paliativos, que não compreendiam a importância desses cuidados paliativos. Eu tive, inclusive, um episódio no qual eu disse, chame a equipe dos cuidados paliativos e ninguém chamou, tá? Então, assim, o nosso caminhar foi longo, mas aqui estamos. Seguimos, por favor, pode passar. A luz no fim do túnel. Sim. A luzinha eu chamo dos cuidados paliativos, que foi abrindo, né, as nossas mentes, foi trazendo conforto, foi trazendo qualidade, foi aliviando o sofrimento. Na minha casa, todos tinham um profissional, um psicólogo, que iria cuidando da nossa esfera de sofrimento emocional para que a gente pudesse estar pronta para cuidar da Isis. Pode passar. O que foi que trouxe os cuidados paliativos? O que é que traz os cuidados paliativos? Os cuidados paliativos trazem vida, muita vida, vida com qualidade. Aqui vocês vão encontrar alguns momentos. Aqui está ela, dia difícil, dia de tomar químio, mas ela estava muito enjoada. Ela estava tão enjoadinha que ela não conseguia.
ficar fora das cobertas, então ela se escondia. Aqui, os profissionais médicos chamavam ela de primuíte. Ela ficava aí durante 8 horas recebendo quimioterapia. Aí até que chegava alguém para conseguir aos poucos controlar esses sintomas. Aqui, dia de transplante, tá aqui, perdeu os cabelos durante 2 vezes durante seu tratamento. Mas a equipe estava sempre por perto. Outros profissionais vinham para trazer alegria. Por quê? Porque cuidados paliativos é feito em equipe. Aqui eram profissionais de saúde que vinham cuidar do bem-estar dela, trazer alegria para ela, trazer alegria para nós. Aqui já é a Isis. Ela, no finalzinho do seu tratamento, né, continua sendo acompanhada por uma paliativista, que é sua psicóloga até hoje, ela continua cuidando. Aqui a gente começou dentro do hospital, ela estudava, mesmo internada. Ela participava, ela fazia prova, ela brincava, ela vivia. Uma fala que ela sempre traz aqui: embora eu esteja em tratamento, eu tenho uma vida. E eu preciso vivê-la intensamente. Eu preciso viver com qualidade. Inclusive, durante o tratamento, a Isis foi para show, liberada pelos médicos, profissionais de saúde, liberaram ela para participar do show. Imunidade subia, porque o pessoal estava cuidando. O cuidar é extremamente importante, gente. Pode passar? Mas aqui tinha um coração inquieto. Nós passamos 2 anos em São Paulo, nós somos de João Pessoa, na Paraíba. Dia 30 de setembro de 2019, após a subida de sua imunidade, nós saímos para São Paulo para que ela tivesse a continuação do seu tratamento, já que aqui a gente sabia que alguns deles não poderiam ser realizados. Passamos 2 anos lá, para cumprir toda essa trajetória que vocês viram, que foi bem longa, e nós voltamos. E o ano passado, quando a gente começou a trajetória em busca da política de cuidados paliativos, eu ainda me sentia muito inquieta. Eu não me conformava de que a gente não tivesse os cuidados paliativos. Eu queria que os cuidados paliativos fizessem parte de vidas de outras pessoas, como fizeram parte da minha vida e da minha família, e da minha filha especialmente. Até que eu conheci pessoas maravilhosas, que é a diretoria do Instituto Paliativo, e que eles resolveram juntar-se a nós no sonho de criar o Instituto Paliativo. O Instituto Paliativo é uma instituição sem fins lucrativos que visa sensibilizar pacientes, familiares e profissionais de saúde sobre seus direitos, bem como desmistificar que cuidados paliativos não é só para fim de vida, e sim para uma vida inteira. Sim, nós criamos um instituto que traz cuidados paliativos para os nossos pacientes e os nossos familiares. E esse ano, mais precisamente, há 2 meses, nós conseguimos a nossa sede. Muito em breve nós estamos abrindo as portas, mas nós realizamos muitas ações. Pode passar. Aqui estão algumas das nossas ações realizadas pelo Instituto Paliativo em busca da implantação da política. Aqui, Congresso Nacional, no qual o Instituto Paliativo participou da Frente Parlamentar de Cuidados Paliativos, que foi justamente promovido pela deputada Luísa Canziani. E estivemos presentes, sim, para buscar levar cuidados paliativos para toda a sociedade. Aqui foi um evento promovido pelos cuidados paliativos que se chamou primeiro treino solidário do Instituto. Aqui nós conseguimos juntar mais de 150 pessoas na orla de Tambaú, e na sua grande maioria é formado por corredores e profissionais de saúde, sociedade de uma forma geral. Sim, gente, mas por que uma corrida? Porque a gente queria falar de cuidados paliativos. Nós entendemos que não adianta falar só de cuidados paliativos para quem está doente. Por quê? Porque para quem está doente, ele precisa que os cuidados já estejam postos. Nós precisamos falar de cuidados paliativos para quem está bem, para quem está sem nenhum problema de saúde. Por quê? Porque a gente quer que esse paciente, quando ele chegar no hospital, ele faz, ei,
Eu quero cuidados paliativos, tá? Chama a equipe para mim que eu quero conversar com ela. Eu estou com os sintomas que não está sendo controlado. Traz eles para mim. Então, isso é muito importante. A parte de educação. Aqui está. O Instituto Paliativo, ano passado, realizou o primeiro simpósio de cuidados paliativos, que contou com a presença do Dr. José Guilherme também, que estava conosco. Foi a primeira vez que nós juntamos pessoas levando profissionais de saúde e os pacientes. Essa mesa que vocês estão vendo é uma mesa formada por 3 pacientes que foram beneficiadas com os cuidados paliativos. Aqui foi no dia que nós aprovamos a política. E que dia memorável, né, para ficar na história, o dia que nós aprovamos a política de cuidados paliativos. Nós estávamos lá presenciando esse momento histórico. Aqui também, aqui com a doutora Julieta, essa mulher idealizadora que conseguiu colocar as pessoas na rua para requisitarem cuidados paliativos. Essa foto aqui é muito especial para nós, porque aqui nós iniciamos o cuidado com pessoas que eu digo que são um pouco esquecidas dentro do cuidado de saúde. Aqui iniciou os projetos dos cuidados do Instituto Paliativo, que é o projeto Cuidar. Ele ocorre todas as quintas-feiras no Hospital São Vicente, onde nós estamos na escuta dos familiares que estão em cuidados paliativos. Eles estão lá acompanhando seus pacientes que estão internados, mas nós estamos lá para levar a escuta, o acolhimento, o nosso amor. Aqui foi um dos nossos últimos eventos, que foi a semana passada, que nós fomos levar cuidados paliativos para a atenção domiciliar dentro de um home care, gente. Lembra? Eu não sei se vocês viram, mas o doutor Guilherme, ele começou falando que cuidados paliativos não é só para o SUS, não. Cuidados paliativos é para todos. E ele deve estar no SUS, mas deve estar na saúde suplementar. E esse evento que nós estávamos com as seguradoras de saúde e os home care falando sobre cuidados paliativos, porque todos merecem cuidados paliativos. Pode passar. Eu não poderia deixar de trazer essa foto e o símbolo do Instituto. Essa daqui, esse é o Instagram da gente, mas esse símbolo tem um significado muito, muito grande para todos nós, especialmente aqui no Instituto. Se vocês, eu acho que vocês conseguem identificar muito bem. São duas mãos acolhendo o coração, que a gente diz que são os nossos pacientes, e o sol, que traz a esperança de que os cuidados paliativos cheguem a todos. Eles são imprescindíveis, né, para que a gente viva bem até o último respiro. Pode passar? Essa frase eu vou deixar para o final, porque agora eu quero que o Rodrigo, você pode colocar o vídeo para a gente? Eu não poderia deixar de falar em cuidados paliativos sem trazer a fala da paciente, né? Eu sou paciente também, mas eu sou família, eu sou cuidadora. Eu sempre me apresento como a cuidadora, né? Aquela que precisa ser cuidada. Eu sou paciente, eu preciso ser cuidada, mas vamos ouvir a paciente. Diagnóstico, eu comecei o meu tratamento no mesmo dia, não tive nem tempo de pensar, de entender o que estava acontecendo. E no mesmo dia eu já tive que lidar com diversos sintomas, tanto do câncer, as dores, e os sintomas da quimioterapia, do tratamento. E aí vieram diversos sintomas e eu era aquela paciente que os médicos falavam, só 1% dos pacientes tem isso. Eu era a paciente do 1%. E quando foram vindo esses sintomas de dores, sintomas emocionais, eu comecei um acompanhamento com a psicóloga para tratar esses sintomas emocionais. E essa psicóloga apresentou para mim e para minha mãe o que eram os cuidados paliativos, o que esses cuidados poderiam fazer para ajudar no meu tratamento. E a partir daí, a minha mãe começou a estudar muito sobre isso e a gente começou a procurar profissionais para poder ajudar no meu tratamento. Então, eu acho que a primeira coisa que os cuidados paliativos mudaram no meu tratamento foi na questão da dor. Uma quimioterapia que eu senti uma dor muito forte. A equipe de cuidados paliativos e de dor
do hospital veio e a gente começou a fazer um tratamento preventivo para aquela dor. Então, eu já tomava remédio antes da quimioterapia para que quando chegasse ela, eu não sentisse tanta dor. E os cuidados paliativos, eles ajudaram em todos os sintomas que eu tinha a amenizar, a trazer conforto no meu tratamento. Sempre tive muita fadiga por conta das quimioterapias e a fisioterapeuta sempre estava lá. Às vezes a gente está tão cansado que não consegue, mas o que ajuda na fadiga é o movimento. Então ela dava um jeitinho ali de eu conseguir me movimentar, sabe? E eu sempre fazia acompanhamento com o dentista, então era uma equipe cuidando do meu tratamento para que ele fosse mais tranquilo, que os sintomas fossem mais amenos. Então, eu acho que eu fui uma pessoa que foi muito beneficiada com os cuidados paliativos, mas infelizmente isso não é a realidade de todos os pacientes com câncer ou com qualquer doença que ameace a vida. E foi muito bom eu ter tido esse cuidado, porque o meu tratamento ficou muito mais leve. Os cuidados paliativos me ensinaram que eu tinha que viver sempre o hoje, sabe? Então, a cada fim de quimioterapia, era o momento que a nutricionista olhava para mim e falava: "Ó, agora é o momento de você se recuperar, de você sair, de você comer para a próxima quimioterapia." Então, assim, eu estava sempre, eu estava no tratamento, mas além do tratamento eu também estava vivendo. Eu tinha uma vida. E os cuidados paliativos, eles olham para isso, eles não olham só para a sua doença. Eles olham para você, como você tá vivendo. Então, é isso. Eu queria agradecer muito à deputada Luísa pelo convite, por estar aqui. E agradecer também ao deputado estadual da Paraíba, Tanilson Soares, por ter feito eu e minha mãe chegarmos aqui hoje. E é isso, pessoal. Aqui hoje. E é isso, pessoal. Isis, encheu o nosso coração de emoção e de gratidão pela sua vida, pela inspiração que é para todos nós. Muito obrigada. Bem, gente, eu não poderia deixar, né, de agradecer, né, por esse momento e deixar essa palavra, deixar justamente esse momento com essa fala de um paciente. Eu desejo do fundo do meu coração que todos os pacientes que têm uma doença ameaçadora da vida e seus familiares, eles possam ser acolhidos, eles possam ser cuidados, que eles possam ter, de fato, cuidados paliativos em todas as fases de seu tratamento e em todas as áreas, desde a atenção primária até a atenção especializada. Lembrando que ele pode ser ofertado em qualquer UTI, emergência, tá? Gratidão, doutor Guilherme. Gratidão, digo eu, doutora Patrícia, pela exposição que eu digo que foi precisa, didática e vivencial. Vejam, eu digo aqui aos nossos ouvintes hoje, aos nossos espectadores, que a nossa proposta é essa, é trazer a vivência de quem trata desse tema para que nós possamos aprender e compartilhar essas nossas experiências, não é? Então, eu vou fazer aqui uns comentários, aqui só para introduzir a minha fala na sequência, justamente nessa linha. Eu falei em aprendizado da vivência, né? Então, vejam que interessante aqui na exposição da doutora Patrícia. Uma mobilização da sociedade civil buscando um incremento e um aperfeiçoamento do SUS. E eu vou dizer, doutora Patrícia, no relatório de impacto regulatório que acompanha esta portaria que foi editada recentemente, que vamos dizer, foi a aurora dessa nova política, é mencionado aqui que nunca se viu uma mobilização para a implantação de uma política como essa no nosso país, de tantas pessoas ao mesmo tempo, numa verdadeira, eu diria, numa conjunção, né, positiva, do astral, vamos dizer assim, para quem pensa nisso, né, do universo, das estrelas, né, para que houvesse essa política implementada. Então,
Doutora Patrícia, quando fala, ela faz o diagnóstico dela de aqui no Brasil nós temos um problema crônico em relação às circunstâncias e ao modo com que as pessoas enfrentam o fenômeno morte. Ela não está tirando da cabeça dela, ela está mencionando estudos seguros, estudos robustos que apontam isso. Inclusive, nesse relatório que eu acabei de mencionar, quem quiser consultar está na internet, vai ver essas estatísticas, esses dados, né? Então, nós temos aqui, quando eu falei no alvorecer, nós temos o alvorecer de um novo padrão dentro do sistema de saúde. Então, nós estamos entrando aqui eu diria, numa verdadeira nova dimensão para esse trabalho de cuidado que o Sistema Único de Saúde se propõe a fazer. E para algumas pessoas, talvez menos otimistas, podem dizer: mas será que é possível? Dentro do SUS, nós temos esse nível de cuidado, de trabalho afetuoso com o paciente? Senhores, eu penso que é sim, e nós hoje vamos trazer um pouco disso, né? Acho que a doutora Patrícia introduziu. A proposta aqui não é aprofundar todos os detalhes da política, para isso nós precisaríamos de um outro momento, né? Mas nós trazermos esses conceitos fundamentais. E eu vou avançar agora na minha fala para tratar de um outro viés, né? Nós aqui vimos uma mobilização da sociedade civil, nós vimos o amadurecimento das estruturas do SUS no sentido de garantir, inclusive, recursos, porque, como a doutora Patrícia diz, não há política dentro do SUS se não houver o financiamento adequado, mas nós podemos ter também uma participação e atuação, olha só, do Judiciário, do Ministério Público, dos atores do sistema de justiça, no sentido de contribuir para que haja uma marcha mais célere no sentido dessa busca do padrão civilizatório, do padrão humanização dentro do Sistema Único de Saúde. Então, eu vou pedir a Rodrigo aqui para colocar o meu primeiro slide, né? Chamando a atenção para isso. Nós vamos tratar hoje de uma batalha por cuidados paliativos no SUS. Nós vamos fazer um breve estudo de caso, mostrando que aqui na Paraíba, senhoras e senhores, nós identificamos situações que muitas vezes estão ali sem visibilidade, situações perdidas no mar de problemas, mar de, vamos dizer, de desafios dos pacientes em busca de um atendimento adequado. Então, eu vou aqui trazer o caso que gerou uma decisão judicial pioneira. Eu não conheço, eu estou até aqui compartilhando com todos essa nossa vivência, até para nós podermos aprender também, né? Se houve outros casos no nosso país dessa natureza. Eu penso que não, eu não conheço. Nós temos aqui uma decisão judicial da Justiça Federal da Quinta Região, transitada em julgado, reconhecendo, olhem só, senhores, e desde 2016, esse histórico que a doutora Patrícia traz aqui também, está lá plasmado no acordo do Tribunal Regional Federal da Quinta Região. E eu vou aqui fazer menção ao relator, desembargador Manuel Errar. Então, ele fez, para fundamentar essa decisão, uma busca nos conceitos, uma busca na história, uma busca na função do que seria cuidados paliativos dentro do sistema público de saúde. Então, vamos avançar um pouquinho para os primórdios desse caso. Eu vou pedir a Rodrigo aqui para passar o slide, né? E aqui eu vou abrir só um minuto para fazer um agradecimento já de antemão aqui. Eu falei em Rodrigo aqui, que está nos assessorando aqui, mas Rodrigo é da equipe técnica da Escola da Magistratura aqui da Paraíba. Então, eu quero agradecer ao desembargador Ricardo Vital de Almeida, que é o diretor da escola, que está nos oferecendo aqui essa hospedagem na instituição que ele dirige, né? Então, eu quero agradecer essa oportunidade, porque sem esse apoio não seria possível nós trazermos esse caso especial aqui ao conhecimento de todos. Então, vejam só, nós identificamos, eu digo, o Ministério Público Federal, identificou na pessoa do, então, membro do Ministério Público que aqui atuava, o procurador do CIRAM, Van Massen Farena, que teve a sensibilidade, na época, era procurador dos direitos do cidadão, e identificou essas situações. Ora, crianças confinadas em UTIs. Ele viu especificamente um caso de uma criança que estava com uma doença degenerativa, uma doença de alto risco
para a sobrevivência e com alto grau de limitação, a ponto dela não ter os movimentos do corpo, e ela estava lá na UTI do Hospital Universitário aqui em João Pessoa, tratada como os outros pacientes de uma UTI, né? Quando, na verdade, os médicos diziam, olha, não é o caso dessa paciente estar aqui, porque ela deveria estar em cuidados paliativos. Ela deveria ter uma estrutura própria, porque dentro de um UTI não é possível oferecer da maneira como se concebe, nessa linha que a doutora Patrícia mencionou, humanizada para um paciente como esse. Eu gosto só para dar um exemplo aqui, isso constou dos autos, inclusive. Ora, uma criança que não tem os movimentos do corpo, que não tem como, como as outras, como as pessoas que têm a plenitude das suas capacidades, ali a possibilidade de interagir ou de exercer as atividades da vida diária. Ora, e uma pessoa como essa não vai ter acesso a um raio de luz do sol dentro de uma UTI, não vai ter acesso próximo dos seus entes queridos para poder atravessar esse desafio de modo mais suave. Eu estou dando só um exemplo, né? E então, a partir deste caso, e nós identificamos outros na mesma época, havia outras duas crianças logo após que foram identificadas em situação similar no hospital aqui, Arlinda Marques. Então, com base nisso, houve uma investigação, a busca de negociações para que houvesse a acomodação adequada desta criança de início, pelo procurador, justamente do Ciran Farena. E como não foi possível a solução extrajudicial, então houve a ação judicial, essa que está identificada aqui, uma ação civil pública, que pedia não só que fosse resolvido, que fosse acomodada a paciente, mas também que houvesse uma providência de caráter coletivo, ou seja, a implantação dos serviços de cuidados paliativos aqui na Paraíba, precisamente a partir da capital João Pessoa. Então, essa ação ela foi julgada inicialmente improcedente na primeira instância. Vejam que nós temos aqui toda uma discussão de uma política pública. Havia várias versões para essa situação da paciente, né? Para algumas pessoas se dizia, ora, mas não é possível, o custo seria muito alto. Então, essa paciente, o melhor que se pode conseguir para ela dentro do Sistema Único de Saúde é mesmo a UTI. Então, essa foi uma das ideias que foi trazida a debate dentro do processo. Então, eu vou fazer mais alguns comentários sobre, mais adiante, não é? Exatamente sobre a natureza desse tipo de processo, né? Aqui nós não estamos naquela seara da ação individual, que é um pedido, com uma causa de pedir, com uma prova muito circunscrita para uma decisão sim e não, né? Nós temos aqui um conjunto de fatores interagindo para serem avaliados pelo judiciário. Então, o resultado final dessa ação foi, como eu acabei de dizer, uma condenação solidária para que os três entes federados, o ente estadual, federal e municipal, elaborassem e implementassem um programa de cuidados paliativos aqui no Estado, né? E ainda decidiu-se algo, eu repito aqui, algo inédito ao que me consta, pelo menos nesse contexto exato aqui, houve inclusive uma condenação por danos morais coletivos, uma condenação simbólica, mas, ao meu ver, significativa, diante do padrão da jurisprudência nesse tema. E hoje nós estamos em uma fase de execução, de cumprimento dessa decisão judicial, né? Essa decisão ela foi, inclusive, ao Supremo Tribunal Federal, em que houve a negativa de seguimento do recurso especial, e ela está em plena vigência hoje. Então, eu posso afirmar que a Paraíba, por conta dessa decisão judicial, ela seria pioneira, é pioneira, porque nós temos aqui não só a sociedade civil, mas também o judiciário, com a sua atuação, vamos dizer, fomentando, buscando agilizar, buscando aperfeiçoar, chamar a atenção do gestor para alguns pontos, eu diria, alguns pontos delicados na estruturação do SUS, quando afetam direitos fundamentais. Então, vejam que espetáculo de caso jurídico, né? Então, nós temos aqui o reconhecimento do direito à morte digna como parte, uma outra faceta do direito à vida digna. Nós temos aqui o reconhecimento disso como algo já previsto no SUS e como um direito fundamental do indivíduo. E hoje, nessa fase de execução, nós estamos em paralelo com a implementação no âmbito nacional da política que foi ali estimulada e foi tão bem apresentada por doutora Patrícia. Então, vamos seguir aqui. Isso aqui é o resumo do caso, né, para que todos possam ter. O acórdão com a íntegra está disponível
na rede mundial de computadores. Quem desejar ter acesso vai ver, né? A íntegra do processo, inclusive, eu posso fornecer, porque ela é extremamente rica em relação a esse debate. E agora eu queria fazer algumas reflexões sobre as lições que um caso como esse nos traz, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista humano, né, doutora Patrícia? Do ponto de vista das necessidades humanas que nós temos a atender. O sistema de justiça é para isso. O sistema de justiça não é para debates de teses abstratas, né? Isso aí nós deixamos para o meio acadêmico, para nos alimentar com as ideias, mas o sistema de justiça quer solução para os problemas. Então, vamos aqui avançar. Eu vou pedir mais uma vez ao Rodrigo, com a gentileza dele, nós passarmos aqui alguns pontos de reflexão. Vejam só, senhoras e senhores, é como eu mencionei, o papel do judiciário e da sociedade civil no aperfeiçoamento de serviços genericamente previstos no SUS. Porque eu na pesquisa que fiz aqui para aperfeiçoar essa apresentação, eu verifiquei aqui, confirmei que lá no nosso processo, nós já havíamos mencionado atos normativos desde 2002, que falavam nos cuidados paliativos, né? Mas ainda, veja, 2002, aí nós estamos em 2024, agora com a densificação dessa política. Então, vejam aqui como é necessário que haja, não se pode, vejam só, eu não estou aqui tirando a expertise ou contrariando a diretriz do regime democrático, né? Nossos representantes eles estão lá no executivo, no legislativo, para efetivamente representar a população e formular as políticas públicas. Mas a sociedade civil não pode deixar de auxiliá-los, nem tampouco o judiciário, o Ministério Público, quando estamos falando de direitos fundamentais, né? Então, nós temos aqui aquele caso, senhores, que a jurisprudência diz que não é de, vamos dizer, de expansão de alguns serviços, algumas prestações dentro do SUS, com base em normas constitucionais, em tratados internacionais. Não. Nós estamos aqui com base numa normativa já posta, embora muito genérica, muito abstrata, sem os recursos até financeiros que poderiam permiti-la, e o judiciário aqui buscando concretizá-la. É a política já existente, né? E, segundo, nós temos aqui um modelo de processo que é aquele que a doutrina hoje, do ponto de vista teórico, chama de processo estrutural ou estruturante. Vejam só, nessa decisão foram considerados, por exemplo, os argumentos, como eu acabei de dizer. Será que isso para o SUS é mais caro ou é mais barato? Olha só, garantir a internação da pessoa, no caso da paciente aqui, em vez de uma UTI, de um leito que tivesse adaptado à sua necessidade. Então, houve discussão nesse caso, por exemplo, da questão da respiração invasiva, porque na época, a doutora Patrícia vai lembrar que na época, os normativos do SUS não permitiam que um paciente estivesse em casa com uma respiração, com um atendimento domiciliar dentro do sistema do SUS, com uma respiração invasiva. E na época nós havíamos pesquisado e descoberto que já havia um programa piloto nessa área no estado do Ceará. E isso foi trazido nos autos, dizendo, olha, se o estado do Ceará pode garantir isso, por que é que não pode em outros estados com igualdade que a criança, no caso aqui, que estava sendo objeto de tratamento e discussão no processo, o caso dela, né? Que ela tivesse esse tipo de atendimento também na sua residência com a sua família. Claro que cada caso deveria ser analisado, deve ser analisado conforme os seus indicativos do ponto de vista clínico. Mas ali nós vimos que era possível, trouxemos esse debate também nesse processo. Então, houve discussão de custos, embora eu faça aqui a ressalva. Não necessariamente porque há custo não vai haver o direito, né? Porque se fosse por questão de custo, nós não teríamos nem muitos serviços no SUS, nós não teríamos. Porque aqui nós não podemos ter um raciocínio utilitário, né, doutora Patrícia? Extremamente utilitário de dizer, olha, porque isso aqui é caro, aí nós não podemos ter esse serviço? Não. Isso é um fator que entra na equação de exame das possibilidades de oferta de serviços dentro do SUS. Então, nós temos aqui um outro ponto que nos traz lições aqui. A multiplicidade de abordagens em cuidados paliativos dentro do Sistema Único de Saúde e também dentro do sistema privado. Ora, eu falei aqui que esse caso que foi objeto, que gerou essa decisão, é um caso extremo, em que a paciente ela se encontrava em situação de imobilidade, inclusive com a necessidade de equipamento até para respirar, né? E para isso era necessário um leito, que poderia ser dentro de uma instituição, claro, mas o ideal seria que
dentro do possível, ela pudesse estar o mais próximo possível da sua residência, do seu núcleo afetivo, da convivência com seus entes queridos. Então, é possível, num caso como esse, tanto a existência de uma unidade que tenha leitos assim, mas também a figura do home care, que existe hoje no serviço privado, mas por que é que nós não podemos sonhar também no serviço público, né? E eu penso que a política ela aponta um pouco nesse sentido. Hoje nós temos o serviço de atenção domiciliar, que não equivale a isso, mas nós temos a possibilidade, sim, de avançar, né? Então, eu vou falar um pouquinho aqui adiante em como é que isso está se desenhando, né? Aqui na Paraíba, olha só, aqui na Paraíba, como um estado que avançou aqui com pioneirismo nessa área. Não é à toa, acho uma coincidência, a doutora Patrícia ser aqui na Paraíba. Olha só, e ela vai levando aqui essa mobilização para o Congresso Nacional em Brasília. Então, feitas essas considerações aqui, esses pontos centrais de reflexão, né? Eu quero justamente avançar para tratar como é que está a execução dessa sentença, porque eu não falei que nós queremos, claro, a reflexão e o pensamento, ela nos alimenta, né? Nos traz orientações e novos ânimos, mas vamos ver a solução dos problemas, como é que está na realidade de hoje. Então, eu digo que nós estamos em execução, contando com a colaboração dos promovidos. Olha só, aqui o processo estrutural, essa é uma das suas características, eu diria, sui generis, né? O autor e os réus estão do mesmo lado. O autor e os réus têm os mesmos objetivos, talvez visões um pouco diferentes, né? Talvez a sintonia fina seja um pouco diferente, mas o judiciário vem contribuir e solucionar essas divergências, e aqui, no caso, determinando a implementação desse programa como foi. Então, nós estamos em diálogo permanente aqui com a União, com o Estado, com o município de João Pessoa, para a oferta efetiva desse serviço. Nós vimos hoje que ainda nós temos embriões, não é? Nós temos embriões de o que seria exatamente um serviço de cuidados paliativos no SUS na Paraíba, mas nós temos hoje, pelo menos, a indicação de algumas instituições que estão buscando ofertar esse serviço. Como eu disse, nós ainda tínhamos até recentemente essa mesma situação. Vejam só, essa mesma situação que originou esse processo de pacientes, inclusive pediátricos, no ambiente de UTI, quando poderiam estar ou na sua residência, se tivessem um caríssimo plano de saúde, ou, de repente, num serviço de atenção domiciliar, ou pelo menos numa unidade de cuidados paliativos que lhe permitisse ter uma gama de serviços e uma vivência, as possibilidades de atravessar esse desafio, como a nossa paciente Isis colocou, de modo mais suave, de modo mais humano, de modo com menos sofrimento. E eu digo aqui, vou abrir só um pequeno parêntese, para dizer que aqui nós estamos falando, na fala da doutora Patrícia, ela foi econômica, mas como nós falamos aqui em larga escala, né, nós estamos nos referindo a problemas como falta de analgésico adequado ao paciente. Então, vejam que situação. É o paciente que está num quadro de dor extrema e não tem acesso, dentro algo que é previsto no SUS, mas ele não tem acesso como deveria, no momento certo, com a supervisão correta, muitas vezes com as dosagens próprias dentro dos intervalos específicos para, como a nossa paciente disse ali, prevenir que a dor nem chegue, não é? Então, e isto é um dos problemas que nós temos no SUS, até vamos falar aqui das dores da alma. Das dores da alma, e que foi mencionado aqui, os impactos que um diagnóstico como esse pode trazer a um paciente, né? Então, nós vamos... O tratamento aqui é holístico, o tratamento aqui é abrangente. Então, vejam só, o que hoje nós buscamos aqui é mapear, com o auxílio desses atores do sistema de saúde, quais são esses pacientes, o que é que eles precisam e o que é que pode ser ofertado imediatamente, no médio prazo e no longo prazo a essa clientela. Então, nós estamos aqui em vias de ter aqui no Estado a promoção de uma primeira capacitação ampla para o pessoal do sistema de saúde, do Sistema Único de Saúde, poder se engajar na política nacional, participar do modelo de equipes, de atenção de equipes matriciais e possa, inicialmente, inclusive, ter acesso a esses recursos que o SUS está disponibilizando para financiamento, né? O Estado da Paraíba hoje
avança na possibilidade de contratar home care. Porque, aí eu digo aqui para os atores que participam do comitê, a solução para esses casos, enquanto nós não temos a execução dessa sentença coletiva, senhores, tem sido justamente o ajuizamento de demandas individuais, que não são desejáveis, né? Mas é o que é possível, inclusive com a obtenção desses várias decisões. Eu tenho hoje o elenco já dessas decisões garantindo home care a custos elevados, que poderiam ser reduzidos, claro, se nós pudermos ter aqui a implementação da política como ela deve ser, como ela se desenha e se aponta para o futuro, né? E nós temos a adesão do Estado, acho que o único ou o primeiro Estado do Nordeste a aderir já a essa nova política, já se manifestando o seu interesse em avançar e implementar efetivamente os serviços que nela são previstos. Então, a minha fala, ela tem uma série de detalhes aqui para serem aprofundados, né? Não é a nossa proposta aqui, como eu disse, é uma apresentação dessa temática nesse novo momento, né? Mas me permitam aqui fazer um comentário, do ponto de vista jurídico, inclusive, em complementação à fala que a doutora Patrícia fez. Um dos grandes problemas que nós temos enfrentado nesse diálogo é justamente a falta de informação. Muitas vezes, ou a informação imprecisa, equivocada, que os próprios profissionais que atuam na rede atuam. E eu falo isso com tranquilidade, porque lá nos idos de 2014, quando eu participei desse processo, logo na sequência do doutor Dulciran Farena, eu não sabia nem o que era cuidado paliativo, doutora Patrícia. Eu fui introduzido. O desembargador Manuel Erraia foi que nos deu uma aula no seu acórdão, né, quando foi aprofundar, né? Mas eu partia do problema que eu estava enfrentando, e penso que fui até intuitivo na busca das soluções que eram possíveis no sistema jurídico. Mas nós vemos, por exemplo, ainda uma incompreensão do que seria a ortotanásia. A doutora Patrícia trouxe, e eu quero só dizer que hoje em dia tem avançado a melhoria dessa compreensão nos profissionais de saúde, inclusive especialmente com os profissionais da medicina, desde que o Conselho Federal de Medicina regulamentou esse conceito por uma resolução de 2006. Veja só. Ainda nós estamos aqui mais de o quê? 2006 nós já vamos próximo, mais de uma década, 15 anos depois, mais do que isso, né? E nós ainda estamos amadurecendo esse conceito e apresentando, né? Eu não vou acrescentar, a doutora Patrícia foi precisa na sua fala, diferenciando o que seria eutanásia, o que seria distanásia. E eu quero só dizer que o próprio Ministério Público Federal, instituição a que eu pertenço, ingressou com uma ação civil pública questionando esta resolução. Olha que interessante. Essa ação civil pública ela tramitou e na fase de alegações finais, o colega atuante, a colega que atuava nesse caso, vejam como é importante o amadurecimento do debate num processo dessa natureza, né? O Ministério Público pediu a improcedência da ação. Pediu a improcedência. E, no final, a fundamentação do Ministério Público foi o que praticamente compôs a decisão judicial que julgou improcedente a ação e validando essa resolução. Então, nós temos um terreno apto a difusão dessa ideia, não é? Para que as pessoas não tenham medo, os profissionais de saúde não tenham medo, eles possam estar seguros de como atuar na oferta dos cuidados paliativos no SUS. Então, eu penso que já falei um tanto aqui, né? A minha vivência é muito, muito menor do que a de doutora Patrícia nessa matéria. A minha é a atuação jurídica, a atuação técnica. A dela é a atuação, o envolvimento genuíno com a necessidade do paciente. É por isso que eu digo aqui da importância de nós ouvirmos a sociedade civil, os pacientes, os profissionais de saúde, os gestores terem essa instância de diálogo. Existem as instâncias colegiadas para isso, né? Mas vamos nos mobilizar sempre. Vamos estar atentos como cidadãos, né? Em que nós podemos contribuir para a melhoria dessa política, dessa política, das políticas do SUS em geral, especificamente desta. Então, eu já vou aqui me encaminhando para o final. Vou pedir para o Rodrigo colocar aqui o último slide, né? Só para fechar aqui, porque, veja só, eu coloquei o inverno. Estão vendo ali? No inverno, olha, no inverno, eu particularmente eu gosto de quando o frio, né, tira assim, vem apaziguar às vezes as
inquietudes, a nossa agitação, né? Mas o frio, ele tem aquela ideia de que, nós não tivemos o calor humano para tratar. Eu me lembrei disso. Aí eu coloquei aqui essa paisagem fria, mas eu coloquei ali o sol começando a brilhar. Vejam ali, ele trazendo uma luz. E até nem combinei com a doutora Patrícia, ó, e ela falou no sol. E eu vejo assim o sol brilhando dentro do Sistema Único de Saúde. Veja ali, eu coloquei horizontes promissores para melhoria da qualidade do viver e do morrer, como duas faces, né? Duas faces da vivência, da existência humana. E com humanização, coloquei a palavra ali, humanização, né? Aí eu repito aqui a fala que eu fiz. É possível, sim, no SUS, nós termos esse nível de amorosidade, vou usar essa palavra aqui, amorosidade, que a doutora Patrícia transmitiu na fala dela, para os nossos pacientes, que estão ali, seja porque estão realmente no processo ativo de morte, né, que é justamente a fase dita para algumas pessoas terminal, mas também aqueles que estão atravessando e não vão passar por essa fase, mas têm que atravessar aquele desafio da maneira, como eu disse, mais suave possível. Então, aqui, eu vou agora abrir aqui, eu quero saber se temos perguntas, para que nós possamos aqui também iniciar, né? Que um tema como esse, ele não vai ser fechado aqui conosco, ele vai iniciar-se aqui no debate público, aqui no nosso estado. Então, eu vou pedir a Rodrigo aqui também assistência, eu quero ver como é que está aqui o nosso chat, né? E quero ver se nós temos alguma pergunta, porque, olhe, é um tema difícil, mas não se intimidem de trazer aqui as dúvidas, porque às vezes eu mesmo disse que eu tenho uma série de indagações. Eu estava aqui antes da nossa abertura, eu estava conversando com a doutora Patrícia para ela me relatar o que são comunidades compassivas que estão mencionadas lá. Olha só, a participação da sociedade, das famílias, dos próprios pacientes, das famílias dos pacientes, na construção da rede de cuidados paliativos, né? Então, não estou vendo aqui, eu quero saber se o Rodrigo registrou alguma pergunta, mas aqui, enquanto eu não estou vendo, é eu que vou fazer a pergunta, para ela falar um pouco do que seriam essas comunidades compassivas. Bem, doutor Guilherme, primeiro eu queria parabenizá-lo por sua fala, pelo seu belo trabalho. Assim, esse processo que o senhor trouxe foi um divisor de águas. Ele chegou antes da política, olha que maravilha. Antes da política ser de fato promulgada, o senhor já estava fazendo política de cuidados paliativos na Paraíba. E assim, eu sou testemunha, porque quando eu cheguei, eu encontrei esse processo transitado, julgado, e o senhor já trabalhando para que, de fato, os nossos pacientes tenham um melhor cuidado. Trazendo um pouquinho, eu achei muito pertinente se eu trazer a questão do valor, que de fato eu não trouxe esse valor, mas tem estudos que falam que 30% é economizado no cuidado. Mas por que essa economia? Porque cuidados paliativos não precisa de equipamentos nem medicamentos de alto custo. Né? Não precisamos de medidas invasivas, nós não precisamos de alguns medicamentos que são alto custo. Na maioria das vezes, o paciente sequer precisa de antibiótico. Então, assim, por isso que tem uma redução. O que é que a gente precisa de cuidados paliativos? De profissionais capacitados. Precisamos, e a política ela trouxe isso muito bem, porque ele trouxe justamente os profissionais que vão atuar em cuidados paliativos, eles têm que ter uma capacitação mínima de 180 horas. Isso é extremamente importante. Fazer cuidados paliativos é isso, é controlar sintomas, e para controlar sintomas tem que ser pessoas que tenham estudado para isso, para trazer essa qualidade para esse paciente. Voltando para o que o senhor me perguntou sobre as comunidades compassivas, eu verifiquei de fato, nós temos 5 comunidades no Brasil, uma na Rocinha, duas no Rio, né? Uma é Rocinha e a outra é Vidigal, tem uma em São Paulo, que é Heliópolis, outra no Belo Horizonte e uma em Goiás. Não me recordo o nome dessas outras 5 comunidades. Essas comunidades, elas foram criadas por pessoas, a grande maioria profissionais de saúde, mas o que é que eles fazem? Eles educam a sociedade para fazerem um cuidado junto com eles. E eles entram em comunidades onde os órgãos públicos eles não conseguem adentrar. Imagine você entrar num morro
né? Onde você precisa de autorização de outras pessoas que não são o poder de polícia, né? Precisa de autorização da sociedade para você entrar, para você levar o cuidado. Onde o SUS ele não pode entrar, a comunidade está trabalhando. E é um trabalho muito bonito. Eles normalmente eles juntam uma equipe multidisciplinar, eles treinam aquela comunidade, eles mandam levar, eles levam alimentos, eles verificam se esse paciente está tomando os remédios, porque assim, levar saúde, às vezes as pessoas pensam que levar saúde é simplesmente prescrever um medicamento. Mas vocês já pararam para pensar que tem pessoas que, por mais que você pense, ele não sabe ler, ou ele não entendeu a receita. Para começar, eu já me deparei com uma paciente que ela perguntou assim: o que é tomar um medicamento de 8 em 8 horas? Isso é informação clara e precisa para o paciente. Então, essa comunidade, ela está preparada justamente para isso também. E uma vez por semana, uma vez por mês, um grupo de profissionais de saúde, eles fazem a visita desses pacientes que estão em casa, que estão sendo cuidados em casa. Não é interessante, doutor Guilherme? Espetacular nós pensarmos que é possível envolver a comunidade nesse nível, né? Nós podermos. A ideia do SUS ela é essa. A ideia do SUS é essa. Infelizmente, muitas pessoas às vezes não compreendem, né? Que o SUS chega a esse grau de envolvimento do cidadão, né? Mas nós temos uma série de problemas de concepção que aqui não cabe aprofundar, né? Mas, doutor Patrícia, mas vamos avançar um pouco aqui. Eu queria ouvir o Claro. seu comentário porque, olha só, eu falei nos vários níveis de cuidado que é possível dentro do conceito de cuidados paliativos, né? Mas na sua fala foi mencionado com bastante destaque o hospice. O hospice. Sim. Então, eu falei aqui unidade de cuidados paliativos, eu falei em leitos, não é? Mas o que seria mais ou menos essa estrutura? E olha que detalhe, o hospice está no acórdão do desembargador federal. Veja, então, esse conceito, olha, eu nem conhecia esse conceito na época, então ele está lá. Vejam como é essa dinâmica do Ministério Público com o Judiciário, quando aprofunda o exame no processo estrutural, não é? Quando o magistrado ele vai buscar realmente se conhecer aquela. E não, aí eu digo aqui, existe uma crítica que diz assim, em relação à judicialização. Ah, é porque o judiciário ele não tem expertise. É verdade, o judiciário ele não é formado, os seus profissionais, para enfrentarem exatamente certas questões. Mas é possível ele se assessorar, ele buscar um mínimo de informação para se posicionar quando necessário, quando ele possa efetivamente contribuir. Então, eu queria pedir o seu comentário. O que é um hospice? O hospice é uma instituição para fim de vida. Ele é a extensão da sua casa. Ele foi pensado pela Cecília como sendo a extensão da sua casa. É aquele local que ele tem a cara de casa, mas tem uma equipe multidisciplinar para cuidar de você. Há casos, por exemplo, de um paciente que ele poderia ficar em casa, mas a sua família ela não tem condições de estar com ele. Seria extremamente importante se a gente tivesse um hospice quando o senhor adentrou com aquele processo, né? Aí o senhor não precisava de atendimento domiciliar, porque o senhor já teria o hospice para levar aquela criança. Então, lá como é que funciona? Ele tem uma abertura muito maior do que um hospital. A família ela está super mais presente. O ideal é que esse hospice eles sejam quartos individuais, por quê? Porque o paciente ele vai estar lá, a família vai sempre estar por perto, não tem limite de visitas, na sua maioria. O seu bichinho de estimação vai estar por ele. Por quê? Porque ele faz parte da família, mas temos uma equipe multidisciplinar levando o cuidado. Esse hospice ele foi pensado pela Cecily e foi ali que nasceu o primeiro, que é o São Cristo. E como eu falei para os senhores, eu visitei o de São Paulo, né, que tem apenas 10 leitos, e é muito interessante porque todas, toda segunda-feira, doutora Dalva, que foi a pessoa que abriu o de São Paulo, ela se reúne com a sua equipe para saber como é que está o seu paciente.
Eu acho esse trabalho simplesmente fantástico, porque ela se reúne com ela, o psicólogo, o fisioterapeuta, o enfermeiro, e ela quer saber, e aí, como é que está o seu João? Já, seu João está bem, a família veio visitar? Sim, e o gatinho dele, como é que está? E aí, vocês acham que ainda dá para desinternar? O interessante é isso. Todos acham que o paciente, ele depois chega no hospice, ele vai chegar para o fim de vida. Mas tem paciente que vai embora para casa. E isso é extremamente fantástico. Assim, eu acho que é o seu sonho e é o nosso sonho. O sonho do Instituto Paliativo também é ter esse hospice aqui na Paraíba. E eu falei para vocês que a Bahia vai inaugurar o deles muito em breve, com 80 leitos. Se a Bahia pode, por que que a Paraíba também não pode, Tudo não é? certo, E a tudo Paraíba certo. também, todos os estados da federação, não é? Vamos buscar, porque, como eu disse, são vários níveis. Aí eu queria justamente fazer uma reflexão, porque aqui também eu mencionei o setor privado, mas eu já ouvi alguns comentários de pessoas ligadas a esse segmento, no sentido de que está se descobrindo que é mais o custo para um plano de saúde é menor financiando a alocação, a acomodação de um paciente, a assistência de um paciente no hospital do que internando no hospital. É verdade, doutora Patrícia, isso? Ou será que alguém está sonhando demais? Não. O hospice é muito em conta. Como eu falei desde o início, o hospice ele não tem equipamentos de alto custo. O que é que acontece? Só que aqui hoje, se a gente for falar a nível de SUS, o próprio SUS não tem a denominação de hospice. É tanto que a Bahia, ele vai abrir como hospital de transição, é a nomenclatura que ele tem, porque nós não temos essa denominação. Então, isso não é verdade. Acontece sim de ter algumas poucas salas de controle de sintomas, mas nunca comparado a um hospital. Um hospice ele não tem uma UTI. E a gente tem que lembrar que o nosso SUS, ele é o quê? Interligado. Se há necessidade de se transferir um paciente, ele poderá, mas não é o caso do hospice. O hospice, o paciente que vai para lá, ele não precisa mais ser submetido a medidas invasivas, que são as medidas de alto custo, né? Ele lá está indo para ser cuidado, para ter conforto e ter seus sintomas controlados e fazer seu último ato do teatro, que é partir. Partir com dignidade e respeito. Eu acho que isso é o mais importante. Vivemos uma vida linda e o último ato nosso vai ter que ser morrer com sofrimento. Eu não quero isso para mim. O senhor quer isso para o senhor? Sair do palco da vida, sair bem, não é? E Sair quem em já grande teve, estilo. olha, e quem já teve a possibilidade o desafio de conviver com uma pessoa nessa situação, como a doutora Patrícia diz, é que sabe muito melhor, fala muito melhor do que eu, né? Então, mas eu quero. Então, se não, eu quero para mim, então vamos querer para Tá. todos no SUS. Então, me permitam aqui fazer um esclarecimento. Nós estamos aqui no debate, inclusive, para um público que tem um perfil de atuação jurídica, não é? Então, eu quero alertar que me preocupa um pouco essa questão das palavras, né? Porque a doutora Patrícia disse, mas é porque o nome, às vezes, o nome, as palavras, às vezes, elas podem adquirir significados diversos, conforme o contexto, né? E, às vezes, prejudicar a compreensão. Então, por exemplo, quando nós temos, às vezes, algumas ações no sistema de justiça versando sobre determinados medicamentos e tratamentos que o próprio gestor público, a Conitec, ou às vezes até já há decisões judiciais entendendo que não deve incorporar, não deve ofertar aquele medicamento, por várias questões, aí não cabe aqui eu aprofundar, mas existem vários fatores. E às vezes se usa esse termo, se diz assim, não vai ser deferido porque se trata de um recurso meramente paliativo para indicar a improcedência do pedido. Então eu quero alertar que o termo paliativo, nesse contexto, ele tem um significado ali específico para aquela linguagem, aquela argumentação que está sendo adotada naquele caso, mas ela não se confunde com o que nós estamos tratando aqui. O que nós estamos tratando aqui, eu quero até deixar essa mensagem, doutora, não é o luxo, não é um luxo do setor privado. Veja, eu recordando aqui a minha fala de início, nós estamos falando de fundamentos, de direitos fundamentais, a qualidade mínima no processo de transição que a pessoa está passando naquele momento
tão ameaçador, que ameaça a sua própria sobrevivência, não é? Então, doutora Patrícia, eu ainda quero fazer outras perguntas aqui, e aqui aprofundar, porque estudando a política, eu vi que uma das dificuldades que nós temos, uma das grandes dificuldades, e eu tenho sentido aqui na Paraíba, é justamente essa questão da formação dos profissionais, né? Agora que as faculdades estão atentando para isso, mesmo as faculdades federais, públicas, né, para a necessidade de estimular. Aqui na Universidade Federal da Paraíba existe um trabalho já ligado a isso, nós estamos buscando aproveitar nesse momento de implementação da política. Inclusive, já digo aqui, contando com a participação do nosso segmento acadêmico, a nossa universidade, já estou fazendo aqui o apelo para que auxilie nesse trabalho do que pode oferecer, com a expertise que pode oferecer. Mas nós temos a possibilidade, dentro desse quadro de poucos ainda, a existência de poucos profissionais com a formação, médico paliativista, olha só, advogado com formação nisso, doutora Patrícia, é um exemplar raro aqui que eu consegui trazer para o nosso evento. Mas veja, se fala na portaria no uso da telemedicina. Eu penso que esse é um ponto, assim, eu digo, relevantíssimo dentro da estrutura que é prevista. Porque se não é possível contar com o paciente, com o paliativista lá nos rincões do nosso país, em todos do nosso estado, no sertão da Paraíba, pelo menos a assistência via telemedicina. Eu queria ouvir a sua palavra a respeito disso. Bem, a política ela trouxe pontos bem importantes e bem relevantes, né, como essa da telemedicina. É extremamente importante, porque imagine o senhor trouxe muito bem. O paciente, ele tá no interior, sei lá, Teixeira, Patos. Ele pode muito bem vir aqui para sua consulta, vamos dizer, um paciente oncológico, né? Ele vem para uma consulta, ele vai passar pelo seu médico paliativista, ele vai fazer o seu controle de dor. Vou trazer um exemplo que eu acho que fica bem claro para todos nós. E de repente ele voltar para casa. Ele pode muito bem, o médico, perguntar depois, em um determinado período, perguntar: e aí, como é que você está, seu João? O remédio conseguiu controlar o seu sintoma? Ele vai poder dizer sim ou não. Se não, naquela teleconsulta ele vai poder fazer um ajuste. Ele vai poder fazer um ajuste. E como o senhor bem falou, nem todos os locais nós vamos ter paliativistas presentes. Eu tenho alguns grupos onde ficam profissionais de saúde que todos os dias ficam. Tem alguém em tal estado ou em tal município? Não, não tem. Mas nós podemos ter uma equipe de cuidados paliativos. Porque o que é que acontece? Essa equipe de cuidados paliativos, ela pode não falar com o paciente, mas ela pode manter um contato com o médico do paciente. E ele vai poder fazer um ajuste a partir dali. Imagine um especialista em dor. Ele vai poder chegar em contato com o médico e vai dizer, ó, esse paciente ele está com tais e tais sintomas. Qual seria a sua recomendação? E vai fechar para que esse paciente ele seja. E isso vale para todos os profissionais. O atendimento aqui, por exemplo, no Instituto, nós vamos ter o acompanhamento psicológico que já existe virtual. Né? Além de tudo, tem as equipes matriciais, como você ouviu, dentro da própria portaria, que vai poder ficar interligado com as unidades de saúde também para fazer esse trabalho. E não vai precisar ser presencial. Nós temos a tecnologia para nos ajudar. E que bom que temos. Doutora Patrícia, nós temos também as equipes com o pediatra, não é? Olha Sim. só, o pediatra com formação Em em cuidados paliativos. paliativos. Olha que avanço nós teríamos no SUS. E eu digo aqui para os nossos espectadores, nossos ouvintes, que esses conceitos todos que a doutora Patrícia mencionou muito bem na fala dela, estão contemplados na portaria. Então, não é o que eu digo aqui, não é ela com a generosidade dela, o seu envolvimento afetivo com essa causa que está aqui, vamos dizer, floreando as questões, né? Está tudo na portaria, tudo que ela diz, a assistência espiritual, o cuidado psicológico, as diretivas antecipadas de vontade estão lá na portaria também. Quer comentar um pouquinho o que é isso, doutora Patrícia? Nós já nos encaminharmos aqui. As diretivas antecipadas de vontade, eles são realizados através de um documento e ele está posto
que é justamente quando a gente dá a voz para o paciente. Imagine vocês um paciente que tem Alzheimer, ele começou ele foi diagnosticado, e a partir daí ele vai deixar posto em um documento como ele gostaria de ser tratado quando ele não puder mais falar. E esse documento ele vai deixar com alguém de sua confiança para que ele possa apresentar no hospital, para que ele não seja, por exemplo, submetido a uma traqueostomia, né? As medidas invasivas. Ele já disse, ó, vai chegar um momento que eu não posso mais dizer como eu quero ser cuidado. Então, eu vou deixar posto. As diretivas foi uma grande vitória, né, também, que ela adentrou já direto na portaria, porque existe um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional especificamente para as diretivas antecipadas de vontade e o testamento vital. Mas aí a política se antecedeu e deu voz para o paciente, porque uma coisa que a gente prima é o paciente, ele precisa ser ouvido, sempre. A gente não pode mais ter a medicina paternalista, onde o médico e o profissional de saúde, ele leva para o paciente o que ele acha que é bom para o paciente. Não, o paciente é quem sabe o que é bom para ele. Doutor, e a portaria tem tantas boas novidades, não é? Uhum. Aliás, novidades assim que já está, existem as necessidades, ela está traduzindo possíveis soluções, né? Ou soluções científicas, soluções que realmente já foram testadas em outros sistemas. Então, aqui ninguém está falando em algo que não possa ser efetivado. Então, eu vou lembrar aqui, o cuidado com a família está na portaria, o cuidado com o luto, que a doutora Patrícia bem mencionou, alguém que auxilia esta família quando o seu ente querido já teve o processo natural de morte. Então, isso tudo está contemplado na política, tanto que há a presença do assistente social, a presença do psicólogo dentro das equipes, além dos profissionais médicos, enfermeiros e outros para compor a equipe multidisciplinar. Enfim, então é um tanto de novidades que nós temos aqui a, a trazer, não é? Nesse alvorecer dessa nova política, e eu quero ver aqui, acho que não houve perguntas, acho que todos, doutor Patrícia, todos estão tão impactados com essa novidade dentro do SUS, que algumas pessoas, eu sei que algumas pessoas devem estar pensando, mas isso no SUS? Pois existe a partir de agora com recursos financiados, e aqui na Paraíba, mais rápido, se eu contar, como eu faço aqui o apelo para as autoridades, que compõem inclusive o nosso comitê, não é? O do Estado, do município, de todos, porque nós estamos pensando aqui em um Estado como um todo, né? Então, todos os municípios podem ter essa sua participação. O Estado aqui, como coordenador, tem um papel essencial, né? E eu penso que nós vamos avançar se todos contribuírem, né? Eu sei que o Ministério Público, como eu disse, dentro de um processo como esse, ele é aliado. Ele está buscando favorecer o cumprimento daquilo que a legislação prevê, os direitos que o paciente tem, que é o interesse, eu sei que esse é o interesse de cada gestor também. Mas aqui, para concluir, eu queria só perguntar aqui, porque como eu disse, a nossa proposta aqui é vivencial, né? É falar do que cada um viveu, mais do que o que cada um leu, né? Então, doutora Patrícia, eu lhe pergunto, eu vi aqui no card de divulgação o seu, o seu perfil, né? Aí consta lá que a senhora também é doula da morte. Doula da morte. Eu sei As que pessoas, algumas pessoas aqui estão querendo saber o que é isso, né? Eu já ouvi, talvez alguns tenham ouvido o que é a doula que atua das no vidas. nascimento, né? Então explique para nós aqui, fale um Bem, pouquinho do que é isso. O que é ser uma doula da morte? a doula da morte é aquela pessoa que oferece apoio emocional e prático para garantir que o processo de morrer seja o mais tranquilo possível. E não é só para o paciente, também é para a família, né? Essa doula, ela vai acompanhar de fato esse paciente, vai ver quais são as necessidades, às vezes até conseguir fazer uma ligação desse paciente com aquela família em alguns momentos, que a família fica mais fragilizada, porque uma coisa interessante do paciente quando ele enfrenta a sua finitude, e o paciente diagnosticado de uma forma geral, é que quase sempre a família ela tá muito, o paciente está muito preocupado com a família.
Ele está mais preocupado como a família vai ficar do que ele. Então, a doula, ela acaba fazendo um pouco dessa intervenção, ver a questão prática de tudo, da preparação dessa sua partida, como é que vai ser. Então, a doula da morte é essa. Nós temos, como bem o senhor trouxe, tem a doula da vida, que vai cuidar do recebimento daquele bebê, e a doula da morte vai entregar, né, essa pessoa para o universo. E é isso. Isso é uma doula. Me permita saber se eu entendi. Então, quer dizer que a doula da morte é a pessoa que segura na sua mão no momento que a pessoa, o senhor, a senhora mais precisa. É isso? Sim, é isso mesmo. E temos Enfim, muitas, viu? Nós temos cursos próprios para as doulas, né, para preparar essa doula. O pessoal, infelizmente, a nossa sociedade, ela ainda não está preparada para a morte. E é muito interessante, porque às vezes é muito difícil a gente ter aquela fala no meio de um jantar de família, a gente dizer, ai, gente, como é que você gostaria? Você vai querer ser enterrada ou você vai querer ser cremada? Você já teve essa conversa com a sua família? Já conversou com alguém sobre isso? É difícil, né? Eu escuto as pessoas dizer, menina, vamos falar de coisa boa, vira essa boca para lá. Mas a gente vai morrer, gente. Isso não tem a menor dúvida. Mas a gente já pode deixar as coisas organizadas, né? Pensar como é que vai ser nossa partida. Como é que a gente vai deixar as pessoas, a gente vai deixar a nossa vida resolvida, né? A doula, ela acaba fazendo muito isso, preparando muita coisa e dando, de fato, trazendo esse apoio. traz o calor humano, né? Ao Isso, momento que as sempre. pessoas pensam que é frio, não é? Enfim. Mas então, vamos então aqui concluir. Eu quero aqui agradecer novamente primeiro a presença de doutora Patrícia, que aqui se dispôs gentilmente há muito tempo aqui de trazer essa experiência dela para nós aqui, compartilhar esse conhecimento para os que compõem aqui tanto o nosso fórum, o Comitê do Fórum de Saúde Local, mas todos os operadores do direito que atuam especialmente nessa área da judicialização da saúde, os profissionais do SUS, o público externo, os pacientes, familiares e todos que queiram conhecer um pouco desse tema. Eu quero agradecer também à doutora Silméria Vita, mais uma vez, por me convidar e abrir esse espaço aqui dentro do trabalho do comitê, e ao desembargador Ricardo Vital de Almeida, como diretor da escola, e aqui, representando a sua equipe, o Rodrigo Veras, que nos assessorou tão bem nesta manhã, nessa transmissão aqui, e fica como um registro de um início, como disse, um alvorecer desse sol, né? E que nós tenhamos aqui muitos bons resultados, resultados que sejam possíveis imediatamente, né? E ao longo de toda essa trajetória de implementação que vem, né, da política de cuidados paliativos nacional. Então, bom dia a todos. Doutor Guilherme, se me permite, as pessoas estão perguntando no chat como é que faz se quiserem tirar alguma dúvida. O Instituto Paliativo, ele tem um Instagram, @Instituto Paliativo, que vocês podem lá falar conosco. E nossa sede, ela é na João Machado, próximo ao Hospital São Vicente. Tem uma placa também onde vocês vão poder 1155, onde vocês vão poder manter contato com a gente. E assim, de fato, divulguem. É muito importante que os pacientes saibam onde pode procurar por um apoio, por uma orientação, tá? O nosso instituto também trabalha com educação, assistência e o advocacy. Doutor Guilherme, gratidão mais uma vez por essa partilha tão rica. Fiquemos, então, com essas ideias aqui para nós podermos multiplicá-las, não é? Então, dou por encerrado o nosso evento, aguardando nosso próximo webinário. Gratidão também, doutora Patrícia, mais uma vez a todos e um bom dia.